E já estamos de volta ao Vivo em Cores com o nosso programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre cuidados com os cabelos com a doutora Caroline Romanelli, médica, dermatologista e responsável pelo departamento de cabelo da PUC. Doutora, a gente me incentivou aí, criou aquela expectativa sobre um processo aí de microagulhamento. Eu queria convidar a senhora para assistir, quem está em casa, é claro, e depois a doutora pode assim fazer os comentários sobre essa técnica do microagulhamento. Vamos lá. Você já ouviu falar em microagulhamento? É um tratamento médico e estético que visa estimular a produção de colágeno e elastina. Ele é utilizado para a flacidez da pele do rosto, do corpo, para estrias, cicatrizes e também para o couro cabeludo. Para você aí que sofre com calvície ou queda de cabelo. E nós viemos até uma clínica de estética na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, para mostrar um pouquinho desse procedimento para você. A esteticista Lara Simeone explica como essa técnica acontece. O microagulhamento, ele é um tratamento novo. Ele é usado com o Derma Roller, que é esse aparelhinho, que tem agulhinhas que causam lesões na pele. Essas lesões, elas estimulam a produção de colágeno e elastina. Esse tratamento é indicado para rejuvenescimento facial, cicatrizes de acne, estrias, flacidez e alopécia, que é a queda de cabelos ou pelos. E é contraindicado para pacientes com problemas de coagulação, diabetes e em tratamento oncológico. De acordo com a especialista, o tratamento é eficaz tanto para homens quanto para mulheres. Os homens, às vezes, iniciam esse tratamento a partir de 21 anos, que eles começam a ter umas entradinhas, né, no cabelo, que é a alopecia androgenética hereditária, então eles começam esse tratamento. As mulheres, geralmente, fazem o tratamento após a amamentação, problemas de estresse, um problema hormonal. E ela mostra na prática como o microagulhamento capilar é feito. Para começar o procedimento, eu coloco o paciente na maca, faço uma asepsia no couro cabeludo, em todo o couro cabeludo. Depois eu entro com a luz de LED, que a luz de LED ela é anti-inflamatório, vasodilatador e ela auxilia também no crescimento. Após esse procedimento, nós entramos com o microagulhamento e o drug delivery, que são os fatores de crescimento que você vai colocando no couro cabeludo e vai microagulhando para ter uma permeação desses ativos. Faz isso em todo o couro cabeludo, eu não faço só na parte que o paciente está com alopecia, eu acabo fazendo em todo o couro cabeludo. E depois eu finalizo com a alta frequência, que a alta frequência ela é bactericida e ela também auxilia no crescimento do cabelo. Após a sessão, a esteticista explica que o paciente não pode lavar os cabelos no primeiro dia e nem se expor ao sol por pelo menos uma semana. Aí, doutora, a técnica microagulhamento, ou seja, a gente viu aquele rolinho de agulhas, ou seja, feito com a pessoa. Eu vou reaproveitar aquela agulhinha para outra pessoa ou descarto, doutora? Nem pensar, né? Então, assim, todas essas técnicas, eu oriento, são técnicas a mais, né? Então, são técnicas que potencializam o seu tratamento. Mas não adianta o paciente também não ter ido ao dermatologista e achar que isso é milagroso, ir lá fazer 3 sessões de microagulhamento e achar que vai voltar o cabelo. Então, assim, ele precisa estar dentro de um tratamento para alopecia, né, para calvície, e essas técnicas são técnicas que potencializam o efeito do tratamento médico. Existem o microagulhamento, que é com esse rolinho, que ele forma microcanais que facilitam a permeação de alguns ativos. Então, a gente usa minoxidil, a gente usa fator de crescimento, a gente usa finasterida tópica, tudo isso porque a ação vai ser no bulbo, vai ser mais próxima, né? Você vai facilitar a permeação desses ativos, tá? O que é importante? Isso não é milagroso, isso deve ter acompanhamento médico, isso potencializa seu tratamento,
tá? Mas não é só fazer uma sessão que, né, você vai ter resultado. E existem outras técnicas também, uma técnica que chama MMP, que a gente infunde essas medicações diretamente no couro cabeludo. Só que tudo isso são tratamentos que devem ser feitos com pessoas capacitadas. Tá? No caso do microagulhamento, que é uma coisa mais comum, esse rolinho ele é descartável. Então, assim, isso causa perfurações no couro cabeludo, isso causa um sangramento. Deixa vermelhinho, né? Deixa o vermelhinho, causa um orvalho, um sangramento. Então, assim, você reaproveitar isso é como se você fosse tomar uma vacina e daqui a um tempo você usasse a mesma seringa para aplicar outra vacina. Claro. Então, assim, tudo isso super deve ser seguro, feito. Né? É seguro, mas é descartável. Entendi. Tá? Doutora, a gente viu aí a técnica do LED, a luz, você falou que é importante, que ativa. A nossa amiga, a Veridiana Sanches de Campinas, obrigado Veridiana, ela também faz uma pergunta mais ou menos nessa linha. Quais os benefícios do infravermelho, da luz, para quem está, e para quem está indicado ou contraindicado aí um tratamento? Sim, o infravermelho ele age como efeito calmante e ele estimula essa microcirculação da região. Como a gente tinha visto lá na foto, a gente sabe que o couro cabeludo ele é muito vascularizado. Então, o LED ele ajuda melhorando essa circulação da região. Então, a gente faz, às vezes, pré-tratamento, pré-microagulhamento, pós-microagulhamento. E hoje em dia a gente tem os LEDs de consultório, que são máquinas mais potentes, e você tem LEDs para usar em casa. Então, vende-se no Brasil um boné de LED, você tem nos Estados Unidos um pente de LED, uma tiara, tá? Mas é importante, assim, que você compre coisas, se você for adquirir para sua casa, que sejam úteis, né? E úteis, indicadas, né? Indicadas pelo seu médico, porque a gente vê vários pentinhos, eu tenho um pentinho de LED. Então, assim, às vezes você compra, você gasta o dinheiro e a potência daquele aparelho não vai influenciar no seu cabelo, não vai ter uma potência para melhorar. Então, todos esses aparelhos que a gente usa, eles passam por pesquisas, eles têm estudos, então eles têm comprovação que funcionam. Tá? Cuidado com as propagandas aí, toda propaganda faz milagre, você sabe disso. Quem anuncia milagre, né? Então, assim, sempre, né? Acho que tem que procurar o seu médico, que ele vai te indicar coisas que são comprovadas cientificamente, né? Que daí você vai gastar um dinheiro num aparelho que não vai fazer efeito, né? Doutora, vamos falar um pouquinho sobre os implantes, assim. Sim. Existem aqueles tradicionais que se retira dessa área doadora um filamento e aí o dermatologista, né, o que vai aplicar, separa fio por fio e vai plantando como está plantando assim um canteiro de alface, né, sei lá, cebolinha. E tem outra técnica, a FUI, que é a extração do folículo por unidade, né? Folicular, isso. É uma técnica mais avançada. Hoje em dia, sim, é uma das técnicas mais usadas. Antigamente, a técnica tradicional, você tirava aquela faixa e cortava os cabelinhos. Só que aquilo, você corta no microscópio, só que você tinha muita perda dos fios. E você não conseguia cortar unidade folicular por unidade folicular. Nessa técnica nova, você usa aparelhinhos que a gente chama de punches, que são como se fossem canetas furadinhas. Então, você anestesia a região e tira folículo por folículo. Daí você coloca numa bandeja, separa e vai implantando. Isso cria uma maior naturalidade e isso cria menos cicatriz, Entendi. né? Então, por exemplo, o homem, na técnica antiga, ele não conseguia raspar muito o cabelo porque você via aquela cicatriz. Hoje em dia, com essa técnica, os cabelos do lado, eles cobrem essas microcicatrizes, né? Então, é uma técnica mais avançada. Além mais avançado que isso, hoje em dia a gente tem uma extração robótica. Então, tem um robô que você consegue focar nessa região e extrair todos os folículos de uma só vez. Então, você anestesia e esse robô ele consegue ler onde nasce o cabelo. Porque qual que era o problema antigo? O cabelinho está nascendo aqui, você extrai o cabelo, e se ele está tortinho, você corta ele e não consegue extrair ele inteiro. Entendi. Esse robô, ele lê como está nascendo o cabelo. Então, se o cabelo está nascendo aqui, ele consegue ler que está nascendo e extrai assim. Você não tem tanta perda, você tem uma extração muito mais segura, né? Segura e eficiente. Então, é bem interessante para a extração. E essa técnica já é utilizada no Brasil? Sim, assim? tem algumas clínicas São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Já estão Sim, já tem. Fazendo recurso disso. Sim. Né? A Maria Helena da Silva Poleto, de Vinhedo, obrigada Ana Maria Helena, né? Aliás, Marta Helena, desculpa aí. Se o chá de camomila clareia o cabelo, é verdade ou mito, né? E se lavar muito,
cai o cabelo? Pergunta nossa amiga Marta, doutora. O chá de camomila, até tem alguns produtos prontos, né? Então, ela causa um clareamento progressivo dos fios sem danificar. Então, a gente pode usar em crianças, adultos, não tem problema. Com relação a lavar demais, depende do seu tipo de cabelo. Se seu cabelo for mais seco, não é orientado lavar muito. Se seu cabelo for muito, muito oleoso e você, por exemplo, fizer atividade física todos os dias, você pode lavar. O que eu oriento só é não dormir com ele molhado, tá? Dormir com o cabelo molhado aumenta a umidade do couro cabeludo, isso predispõe fungo, predispõe a caspa, a dermatite seborreica. Então, o ideal é não lavar cabelo à noite. Ou se lavar, secar. Outro bem. Problema do secador. Isso, Pode usar ou não? Pode. Desde que ele seja com um vento morno, tá? Não muito quente, e com uma distância de mais ou menos uns 10, 15 centímetros do cabelo. Entendi. Então, você pode usar. E doutora, assim, a senhora falou que do secador, enfim. E de repente, assim, tem as perguntas que estão chegando aqui. A Maria Helena, que faz mais ou menos dessa linha aí, Tubarão, ela falou que o filho dela tem 24 anos, muita dor no couro cabeludo e tem caspas. Já usei vários medicamentos e shampoos e não tive bons resultados. Qual seria a solução, a opinião da doutora, assim? E esse uso desenfreado de secadores aí, pergunta. A gente sabe que, assim, couro cabeludo com dermatite seborreica, com caspa, ele é um couro cabeludo mais sensível. Então, assim, se você tem couro cabeludo com caspa, tinturas, muita química, vento quente, isso vai piorar a sua sensibilidade, pode piorar a dermatite seborreica. O ideal é que, se a sua caspa é muito intensa, o ideal é que você procure um médico, que ele vai te passar um tratamento adequado, um shampoo de uso médico, né? E às vezes algumas loções que dão uma acalmada e melhoram. E lavar a cabeça, lavar o cabelo, o couro cabeludo sempre com água morna, de morna para frio, doutor? De morna para frio. Quente, né? Estimula a oleosidade e pode piorar a caspa. Descama, né, doutor? Isso para a pele também, né? Sim. Para a pele, né? Vamos lá para Jundiaí, a nossa amiga Maria da Silva. Eu faço o tratamento há 2 anos para queda de cabelo e a queda vai voltar? O que tem que fazer? Ela faz tratamento, o tratamento estabilizou. Ela pergunta se parar de fazer, pode voltar a ter queda novamente? Pergunta a nossa amiga Maria da Silva. Então, a queda é aquilo que eu falei, né? São por várias causas. Então, pode ser que seu cabelo nunca mais caia. Agora, se de repente você tem um emagrecimento muito abrupto, uma dieta radical, você tem a perda de muitos nutrientes, você começa a tomar uma medicação, pode ser que ele caia. Não tem como a gente prever isso, né? Mas se seu tratamento está estabilizado, provavelmente você vai ficar bem. A nossa amiga Olene Silva, de Campinas, obrigado, dona Olene. Ela gostaria de saber, novamente, sobre a questão dos alimentos. Quais os alimentos que ajudam na prevenção da queda do cabelo? Né, doutora? Então, assim, a gente sabe que estudos com zinco, tá? Vitamina B12, vitamina D e ferro. São os alimentos, as vitaminas mais essenciais para o cabelo. Dentre as outras, né? Mas essas são as mais importantes. Aí, doutora, assim, você vai fazer uma alimentação e não tem essas vitaminas todas. Aí eu vou lá na farmácia e compro aquele complexo vitamina de A a Z, né? Ajuda, eu posso fazer ou tenho que comprar específico? Falta zinco, vou lá e compro zinco. Falta cápsula de vitamina D, vou lá e compro vitamina D. Então, assim, isso é o comum, né? O paciente já chegou usando tudo. Mas, assim, quando ele passa por uma avaliação, se ele está com uma queda muito importante, a gente tem que dosar as vitaminas dele. Então, ele pode ter tomado um complexo vitamínico 5 meses. Às vezes, a concentração dos complexos vitamínicos, elas são a concentração básica diária. Então, se você tem, por exemplo, uma anemia, a concentração de ferro do seu complexo vitamínico não vai suprir a sua anemia. Então, a gente tem que suplementar o ferro, numa concentração mais alta. Por isso que é importante, assim, em vez de você gastar dinheiro comprando um monte de coisas, ir uma consulta, né? Vai ser mais econômico, mais seguro. E aquela, doutora, muita gente diz, eu corto meu cabelo só na lua cheia, isso, aquilo, etc. Tem todos uns mitos que cabelo, astros e luas, etc. Isso dentro da pesquisa médica a gente não tem nenhuma relação, mas, né?
Daí depende da pessoa, né? Da crença da pessoa. Ok, mas assim, cortar o cabelo, né? Cortar o cabelo ajuda no fortalecimento dos que estão vindo, doutora? Na verdade, assim, isso é um pouco de mito, tá? O que a gente sabe, assim, quando o paciente tem uma queda muito grande, ele vai ter, todo o cabelo que está caindo, ele vai voltar. Só que ele volta um pouquinho mais fino. E o cabelo, ele tem um crescimento de mais ou menos 1 centímetro por mês. Então, em um mês, você não vai ver um aumento de volume. Em 6 meses, já tem 6 centímetros. Você já vai começar a ver. 1 centímetro por mês. Por mês, a média, tá? Entendi. Então, assim, em 6 meses, você vai ter uma juba e aqui as pontinhas muito ralinhas. Então, se você cortar as pontas, você vai ter um aspecto melhor do cabelo, né? Então, nesses casos, eu até oriento, assim, cortando aos pouquinhos para ter um aspecto melhor. Mas não que o cortar faz crescer. Entendi. Tá? Mas vamos chamar mais um intervalo. Na sequência, aquele momento, aquelas dicas fundamentais da doutora Caroline. E, é claro, aquele momento especial onde eu quero também fazer uma oração para você e com você. Vida e Saúde volta já para você.